Sim, dando continuidade à nossa programação especial de fim de ano, né, Turbo? Hora de fazermos a lista dos 10 melhores pilotos da Fórmula 1 em 2021. Eu esperei um pouquinho, deixei passar, as emoções estavam muito à flor da pele ali depois da decisão incrível, né? Um dos campeonatos mais incríveis. Eu acho que a gente só consegue comparar o campeonato desse ano com o de 2008 entre Massa e Hamilton e o de 76 entre Hunt e Lauda, no sentido dessas mudanças aí de última hora decidindo o título. Mas vamos começar o nosso top 10 em ordem crescente de qualidade e decrescente de número, começando pelo 10º lugar, que foi, olha só, o mais difícil para mim fazer. Eu fui construindo a lista de cima para baixo, do primeiro até o 10º, e olha, vim vindo assim, sem pensar duas vezes até o 9º, e aí, na hora de chegar no 10º, eu confesso que eu travei, e rufem os tambores aqui, o 10º colocado é Yuki Tsunoda. Não, brincadeira, mas eu preciso endereçar sim esse elefante que tá na sala, que é o fato de eu ter falado muito bem do Tsunoda antes do início do ano. Eu acho que ele fez sim um ano razoável, eu falei que ele ia ser rápido e errático, ele foi muito mais errático do que eu esperava e não foi assim tão rápido quanto eu esperava, mas ele teve sim alguns bons flashes de velocidade ao longo do ano, fez os seus pontinhos e, importante ressaltar, na última prova do ano, ele finalmente cravou o Gasly no Qualify. Então, zoeira feita, zoeira à parte não. O Tsunoda não é o 10º colocado aí da nossa lista, mas de fato eu tinha 4 candidatos para essa 10ª colocação. E eu vou começar pelos 3 caras que não entraram, e são 3 caras que venceram corridas esse ano, ou seja, a gente tem 3 caras que ganharam corrida, olha que temporada louca que foi. Caras que ganharam corrida e não entraram na minha lista de 10 melhores pilotos do ano. Então vamos lá. O primeiro deles, Daniel Ricciardo, né? Teve aquela vitória em Monza, uma vitória super meritória, mas que deveu muito sim aos problemas com o Max, mas venceu finalmente. Levou a McLaren, né? Todo mundo esperava que o Norris ia ser o cara que ia levar a McLaren de volta às vitórias, acabou sendo o Ricciardo, mas foi um ano em que o Ricciardo foi amplamente afofado, né, pelo Norris. Fica difícil fazer uma defesa de colocar o Ricciardo como um dos top 10 pilotos de 2021. Outro cara que venceu corrida, mas venceu uma corrida apenas, o que para o patamar que se espera dele para um bom ano também não deixa ele no top 10, seria talvez o meu 11º, Valtteri Bottas, porque fez um ano razoável no sentido de que, mesmo com o Hamilton perdendo o título de pilotos pro Max, a Mercedes venceu o título de construtores, então isso significa, numa matemática muito simples, que o Bottas bateu o Pérez, né? Então o Bottas cumpriu o seu papel, digamos assim, mas foi um ano muito cheio de erros, né? Um ano muito cheio de corridas muito medíocres, tipo a corrida lá na Rússia, que ele ficou em 14º e não saía dali. Então, também acho que o Bottas não entra no top 10, como não entra, evidentemente, né, o cara que ele bateu para para dar o título de construtores à Mercedes, que foi o Pérez. Também acho que o Pérez muitas vezes cumpriu o seu papel, especialmente na decisão do título ali, aquela segurada que ele deu no Hamilton. No fim das contas, eu acho que aquela segurada não foi decisiva, porque, enfim, o safety car e tudo mais. O Pérez venceu uma corrida, mas também de forma muito fortuita, né? Num dos erros que agora, olhando em retrospecto, foram mais cruciais do ano. O tal do Brake Magic ali do Hamilton em Baku permitiu que o Pérez vencesse aquela corrida, mas o grande problema do Pérez foi qualify, né? O Pérez qualificou muito mal, a média de classificação dele muitas vezes atrás de McLarens, atrás de Ferraris. Então no domingo ele ia sempre muito bem, que ele é um cara que administra muito bem os pneus, mas ele se dava uma tarefa muito grande para fazer no domingo, porque na média ele classificava mal. Então também talvez um 11º, um 12º, mas não o 10º. E o 10º lugar vai para ele, sim, que tem um lugar especial nos nossos corações, Sebastian Vettel. Eu acho que qualquer um desses 4 que eu citei poderia ser o 10º colocado, mas eu acho que o Vettel ainda teve alguns erros esse ano, um pouco acima do que se espera dele, mas ele foi muito prejudicado pelo carro da Aston, né? O carro da Aston, com o novo regulamento, era um carro que não funcionava em curva de alta de jeito nenhum. E aí, nas pistas com muita curva de baixa, as curvas altas longas eram o grande gap aí da Aston, a traseira ali não era estável o suficiente, né? O gás está passando aí. Mas nas pistas em que o grip mecânico fazia muita diferença, o Vettel brilhou, né? Aquele 5º lugar em Mônaco, brigando mesmo, sendo rápido ali, saindo do box, espremendo o Gasly. E os 2 pódios, né? Pódio no Azerbaijão, 2º lugar, e pódio na Hungria, que não valeu, teria sido um pódio brilhante, na verdade quase uma vitória, né? O Vettel ficou a muito pouco de vencer, de bater o Ocon no fim. Que bom que não venceu, porque teria sido muito mais dolorido, mas eu acho que
o Vettel dominou o Stroll, que era, depois dos último ano de Ferrari dele, era uma dúvida, a gente não sabia se o Vettel realmente ainda teria nível para dominar um cara que já fez pódio, já botou carro na primeira fila, que é o Stroll. Não é um grande piloto, mas é um cara mediano. O Vettel dominou ele. Nos momentos que o carro tinha condições de entregar um grande resultado, ele entregou. Então, eu acho que é o suficiente para a gente comemorar esse renascimento aí do Vettel e colocar ele em 10º na lista. Em nono, justamente o cara que bateu o Vettel na Hungria, Esteban Ocon, primeira vitória da nova Alpine, primeira vitória para o time de Enston, né? Que é as várias variantes ali que começaram lá com Toleman, Benetton, etc, etc, mas desde os tempos de Lotus, com o Kimi não vencia. Lotus Renault, né? Então a Alpine de volta. E o Ocon, eu acho que o Ocon, na verdade, o grande mérito dele esse ano foi ficar muito próximo do Alonso, né? A diferença de qualify na média deles foi só de 22 milésimos, quando você equaliza, tira as classificações atípicas, né? Em que um quebrou, esse tipo de coisa. Então, 14 vezes nos pontos, primeira vitória da carreira, importante. Única vez que ele subiu ao pódio, né? Mostra bem como aquela corrida com a bola de boliche Valtteri Bottas na largada foi atípica, mas acho que fez o suficiente para estar no top 10 na nona colocação, uma posição atrás justamente do Alonso, que foi decisivo nessa vitória do Ocon, segurando o Hamilton por 11 voltas na Hungria. Mostrou muito também no pódio no Qatar, um pace que a gente até às vezes nem sabia que a Alpine poderia ter, conseguiu sustentar um pódio no ritmo de corrida mesmo, não numa posição fortuita, e fez 15 vezes, terminou entre os pontos. Então, Alonso e Ocon muito próximos ao longo do ano. Alonso de volta ao pódio, Ocon levando a Alpine as vitórias novamente, então tá justo aí, a equipe acabou em quinto, é justo que ambos estejam no top 10. Quem tá uma posição à frente deles é justamente o cara que manteve uma briga viva com a Alpine até o fim, e aí eu preciso colocar ele à frente dos dois da Alpine, porque a AlphaTauri esteve à frente da Alpine na briga por quinto lugar graças aos méritos do Gasly, que classificou bem demais, ele fez o pódio em Baku, foi o único pódio dele no ano, mas ele 4 vezes terminou entre os 5, né? Ele várias vezes venceu aquele GP informal do mid-pack, né? Do midfield, que a gente chama, do meio do pelotão. E ele ficou no top 6 do Qualify 16 vezes. Então, o Gasly classificou muito, o Gasly trucidou o Tsunoda, que eu esperava sim que ele ficasse à frente, mas não com tanto. E não fosse a particularidade da temporada que foi a Alpine fez 40% dos seus pontos justamente na corrida maluca lá da Hungria e num final de semana muito bom de pace mesmo da equipe no Qatar. Então, esses 2 pontos fora da curva e principalmente o fato da Alpine ter 2 pilotos operando em alto nível e a AlphaTauri ter somente um piloto operando em altíssimo nível, que foi o Gasly, deu a vitória aí nessa briga para a Alpine no final, mas o Gasly praticamente sozinho sustentou essa briga até o fim, então, pela lógica, eu preciso colocar ele acima da dupla da Alpine. Sexto colocado, um cara que em outros anos até já estaria mais alto nessa lista, mas eu coloquei o Russell. O Russell teve aquela classificação espetacular em Silverstone, teve a classificação mais espetacular ainda em Spa, colocando o carro ali em segundo, e isso deu a ele o primeiro pódio da Williams em anos, numa corrida que não existiu. Provavelmente se a corrida tivesse acontecido em Spa, talvez ele não tivesse sustentado esse pódio, jamais saberemos, ou quem sabe talvez tivesse ganho, seria uma corrida maluca na chuva, mas enfim, o Russell conseguiu fazer 5 pontuações seguidas com a Williams no meio do ano e foi justamente as únicas pontuações que ele fez, só que graças a esse pódio, mesmo pela metade, né, 18 pontos, segundo lugar são 9 pontos, ele fez 23 pontos, era uma pontuação impensável, um piloto da Williams fazer 23 pontos nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, seria impensável. Então carimbou aí com todo o mérito o seu passaporte para a Mercedes no ano que vem. Teve algumas corridas, acho que principalmente no fim, talvez já com a cabeça um pouco na Mercedes, ele finalmente foi batido em classificação pelo Latifi 2 vezes nas últimas corridas, tanto no Brasil quanto na decisão em Abu Dhabi, então um pouco atípico, um asteriscozinho assim, mas não dá pra negar que o Russell teve um baita ano. Vi muita lista gringa de site aí, tem várias listas que colocam o Russell inclusive aí no top 5. O problema é que os outros 5 tiveram anos muito excepcionais na minha visão. Quinto colocado, coloquei o Leclerc, que sempre brilhou demais em classificação, conseguiu colocar a Ferrari na pole 2 vezes, apesar de uma das poles ter sido em Mônaco, ele bateu para fazer a pole, né? Então não conseguiu usufruir dessa pole, digamos assim, mas foi o cara que esteve o campeonato todo em quinto, e aí na corrida maluca ali do final de Abu Dhabi ele caiu de quinto para sétimo, né? Mas ele fez o pódio em Silverstone, onde ele, de forma também surpreendente, ele tentou
liderar, tentou brigar, tentou sustentar a vitória. Foi o grande final de semana dele no ano foi Silverstone, foi o único pódio dele no ano, mas ele fez muitas corridas muito discretas aqui no Brasil, se não me engano, várias corridas em que ele foi facilmente o quarto ou o quinto à frente do Sainz, à frente das duas McLarens, e foi assim que ele controlou essa quinta posição do campeonato até o fim. No fim, com a corrida maluca ali, tudo muito próximo à briga entre Ferrari e McLaren, ele despencou de quinto para sétimo, mas eu acho que o pace absurdo dele de qualify continua sendo marcante e mais uma vez ficou claro esse ano, mas eu coloco ele uma posição atrás do companheiro de equipe Carlos Sainz, que em termos de performance, em extrair o máximo de performance da Ferrari, ele esteve, na minha visão, abaixo do Leclerc, mas o Leclerc sempre levando muito ao limite, errando mais. O Leclerc teve 3 ou 4 acidentes em sexta-feira, acidentes fortes nesse ano, que mostra justamente como ele estava o tempo todo no fio da navalha, e o Sainz teve um approach aí mais analítico, que no fim, na confusão de Abu Dhabi, fazendo o pódio, fez ele saltar justamente para quinto, passando o Norris e o Leclerc. Mas eu acho que a grande manchete, a grande notícia do ano do Sainz foi justamente, no fim, até ficar na frente da pontuação do Leclerc, mas mais do que isso, estar tão próximo do Leclerc, principalmente em classificação. Na disputa de classificação ele perdeu, mas na média ele ficou meio décimo atrás só do Leclerc no frente a frente de classificação, equalizado aí para as corridas atípicas. Então eu acho que nem o próprio Sainz esperaria, se você falasse, você vai ficar meio décimo na frente, aliás, atrás só do Leclerc em classificação na média do ano, se você falasse isso para ele no início do ano, eu tenho certeza que ele assinava. E outra, 4 pódios numa Ferrari ainda muito cheio de altos e baixos. Eu acho que foi um ano brilhante aí do Sainz, e aquela história, né, lá no começo eu falei, olha, talvez a Ferrari tenha trazido para dentro mais do que ela gostaria, né? O cara aí do futuro da equipe é o Leclerc, o cara que tem contrato de longo prazo. O contrato do Sainz é só até o fim de 2022, é um contrato de 2 anos, né? 21, 22, então é um cara que está com o contrato terminando agora no fim desse ano, mas eu vejo aí, em resumo, eu vejo uma má notícia justamente para caras como o Mick Schumacher, caras que vêm da academia da Ferrari ali pensando no futuro na Ferrari. Eu acho que a dupla Leclerc e Sainz vai durar bastante tempo ali na Ferrari. Terceiro lugar, Turbo, engasgou aí, comeu alguma coisa. Lando Norris, né? A gente tem que sempre cuidar um pouco quando faz uma avaliação da temporada em não ser muito impressionado pelos eventos mais recentes. O final de temporada aí do Norris foi um pouco mais por azar até, e por falhas da McLaren não foi tão brilhante quanto os primeiros 2 terços do ano, mas ele foi espetacular. Nas primeiras, se não me engano, nas primeiras 10 corridas ele esteve entre os 5 primeiros em 9 delas, fez 3 pódios nessa primeira metade do ano, fez um final de semana na Rússia incrível, um final de semana dominante mesmo de McLaren, fazendo a pole, liderando. Era para ter vencido, não fosse aquela chuva maluca. Volta de classificação dele na Áustria também, espetacular, fazendo a primeira fila ali com o Verstappen, perdendo por muito detalhe. E estraçalhou o Ricardo, né? Então, mais um ano muito sólido do Norris. Me parece um pouquinho assim que ainda falta. Caras como o Leclerc, caras como o Verstappen, eles parecem ter uma confiança suprema no talento deles. Assim, eles sabem que eles são caras de nível campeão do mundo e que é uma questão de tempo e um pouquinho de sorte para serem campeões do mundo. O Norris me parece um cara que, talvez ainda muito jovem também, duvida de si mesmo um pouco mais, né? Parece não ter aquela confiança exuberante aí dos campeões, mas eu acho que é uma questão de tempo, e eu acho que o Zac Brown é um cara muito feliz em ter apostado aí no Norris, e é um cara que vai ser o cara de longo prazo da McLaren nos próximos anos. Inclusive, acho que um dos caras que está sob pressão, é um dos assentos mais desejáveis aí, pensando na dança das cadeiras da Fórmula 1 para 2023, 2024, é justamente o do Ricardo, né? O Ricardo precisa elevar o jogo, porque se ele tiver mais um ano tomando o que ele tomou do Norris esse ano, ele não tem mais um lugar na McLaren e talvez não tenha um lugar mais na Fórmula 1. Agora sim, rufam os tambores. Bom, os 2 primeiros, evidentemente todo mundo sabe quem são, né? Eu tenho até uma ligeira tentação de colocar um empate, mas não vou ficar muraldino aqui, mas eu acho assim, que ano incrível de Lewis Hamilton e de Max Verstappen. Basta vocês verem a quantidade de corridas em que o Hamilton e o Verstappen sumiram, fizeram um duelo direto entre 2 caras de equipes diferentes, e os seus companheiros Bottas e Pérez não foram fatores nesse duelo, né? Mostra o nível acima de todo o resto que o Lewis e o Max estavam operando.
E a gente poderia ficar aqui falando longamente das controvérsias da decisão, mas olha que interessante, não fosse toda a confusão que aconteceu ali no fim e o que eu já falei longamente em outros vídeos, uma série de invenções meio professor Pardal do Michael Masi, o Hamilton teria vencido essa corrida, e aí se tivesse vencido, eles teriam terminado o ano empatados em vitórias 9-9, né? No fim, o Max ficou com 10 vitórias, o Hamilton com 8, mas mostra bem também como a briga foi muito parelha ao longo do ano. O Max abriu uma vantagem, teve um momento que chegou a ficar 9-5, né? Em vantagem de vitórias para o Max, mesmo assim na pontuação Hamilton, na regularidade, permaneceu próximo, e aí o Hamilton deu essa arrancada no fim, 3 vitórias consecutivas, quase empatou em vitórias, né? Tava encaminhado para empatar em vitórias e ser campeão no fim. E aí, faz parte da corrida, enfim, o juiz também erra no futebol, erra na Fórmula 1, o Max venceu, não tem nenhuma forma de você construir um argumento que o título do Max não é merecido, como também não tem nenhuma forma de você construir um argumento de que um título do Hamilton não seria merecido, mas a gente precisa separar quem foi o segundo, quem foi o primeiro, e aí, o Max com 10 vitórias contra 8, com um título no armário, e principalmente, eu acho que o approach muito agressivo do Max, foi um ano que esse approach deu frutos, né, principalmente todas as corridas que ele terminou em primeiro ou segundo, né? Todas essas que ele não, como Baku, ele teve mais azares que o Hamilton também, né? Até isso também ajudou na briga do título. Mas assim, o cara a ser batido em pace, na média, no ano, era o Max e não o Lewis. Então, perfeitamente justo que o campeão do mundo seja o primeiro da linha, da lista, mas sim, assim como o Schumacher ali nos anos 90, meio que obrigou a Fórmula 1 a rever as regras de disputa de posição, o Verstappen, ele tá, na falta de uma palavra melhor, ele tá inovando. Ele tá fazendo algo, e eu tenho certeza que muito provavelmente o Michael Masi não vai continuar e a gente vai ter um novo diretor, e eu acho que a própria FIA sacou, olha, esqueçam tudo que aconteceu no passado, a gente precisa readaptar o livro de regras à realidade atual da Fórmula 1, principalmente em função, como eu já falei em outros vídeos, da gente ter essas áreas de asfalto, de escape de asfalto imensas, que permite o que o Max tem feito, e de novo, eu fiz uma live antes, logo depois da disputa da Arábia Saudita, defendendo o Max, justamente que ele está jogando com o regulamento debaixo do braço, que é o seguinte, o que o Max está fazendo em disputa de posição na minha visão? Ele está dando aquele carrinho de argentino na Libertadores, que o cara vem por cima da bola com os 2 pés, e aí o atacante dá um baita de um salto para não ter a perna quebrada, né? O atacante toma um movimento de evasão e cai, e no futebol isso já se entendeu que é falta. Quando o excesso de força de um obriga o outro a tomar ação evasiva para evitar o choque, é falta, mesmo que não haja o choque. Na Fórmula 1 ainda não é. E o Max está sendo inteligente, o regulamento está permitido que ele faça isso, ele está fazendo. Mas eu tenho certeza que não é o espírito do que a FIA quer ver, o tipo de estilo de disputa que a FIA quer ver na pista, e eu duvidaria muito que a gente não vai ver, não vai ter uma grande discussão, aí, um grande anúncio de novas regras em relação a disputas esportivas, na questão de disputa de posição no ano que vem. Na verdade, também, talvez o novo carro mude muito isso, né? Os carros podendo estar mais próximos, o tipo de mergulhão de longe que o Verstappen dá, obrigando os outros a tomar ação evasiva, talvez até nem seja tão necessário assim com os carros do ano que vem, né? Os carros, talvez, a ideia é que andem mais próximos. Mas tá justíssima aqui a lista, Lewis em segundo, Max em primeiro. Deixa aí o like, se inscreva no canal e deixa, evidentemente, nos comentários aí o seu top 10, deixe seu piti, a sua concordância, a sua discordância, que a gente sabe que olha, tem bastante polêmica aqui, dava para ter feito uma lista bem diferente, mas como eu falei, foi impressionante como saiu de forma orgânica para mim, assim. Primeiro o Max, segundo o Lewis, terceiro Norris, quarto Sainz, quinto Leclerc, sexto Russell, sétimo Gasly, oitavo Alonso, nono Ocon, e aí somente no 10º mesmo que eu parei e escrevi Tsunoda, mas era uma brincadeira e foi difícil ali a minha decisão entre Pérez, Bottas, Ricardo e Vettel, eu acabei colocando o Vettel em 10º. Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Um feliz pós-Natal, um feliz ano novo para todos nós. Cuidem-se bem, valeu demais e aquele abraço.